Oi, oi! Nós vamos falar hoje sobre um assunto que vocês escolheram, que é desenvolvimento de liderança. Lembrando que o assunto desenvolvimento de líderes é um assunto muito extenso, né? É um assunto muito grande. Eu vou trazer hoje para vocês reflexões importantes sobre tudo que precisa envolver, né? Todos os pontos que nós precisamos cobrir dentro aí da perspectiva de treinamento de liderança, ok? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sou sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de RH, gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Minha maior missão é, de fato, fazer com que a sua atuação como profissional de RH seja mais estratégica e realista. Então vamos lá. Vamos parar para refletir? Por que é tão importante essa temática? Bom, primeiro é porque a gente não pode de verdade jogar toda a responsabilidade do desenvolvimento de liderança em cima dos líderes. Então não dá pra gente deixar com que eles sejam 100% responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento. Seria o mundo ideal, né? Que a gente tivesse líderes autoconscientes, líderes que estão completamente focados e com entendimento direcionado sobre o que eles precisam desenvolver, quais são as habilidades, os conhecimentos, as atitudes que eles precisam direcionar para a atuação deles, como eles buscam esse desenvolvimento. Enfim, seria um mundo ideal, né? Acontece que o líder, ele hoje, né, ele é visto como alguém que tem a sua plena capacidade de entendimento da sua área de atuação. Então, tecnicamente, a gente espera que um líder ele seja completamente desenvolvido para atuar naquela função. Porém, nós temos ainda uma grande realidade de líderes que precisam de um olhar de fora, de um especialista de fato em desenvolvimento comportamental, para direcioná-lo na direção que a empresa deseja que ele vá, né, para gerar maiores resultados dentro do que ele está fazendo. Diga-se de passagem, o RH, que é justamente esse corpo, né, esse instrumento dentro da empresa, com esse olhar de desenvolvimento, de comportamento e muito mais do que isso, né? Vocês que me acompanham há algum tempo sabem que eu falo muito sobre essa reflexão por trás de por que o nosso departamento é chamado de departamento de gestão de pessoas, né? Em muitos locais esse é o nome, né, dado para o que a gente faz, um profissional de gestão de pessoas, um departamento de gestão de pessoas. Por que, né, essa nomenclatura de gestão das pessoas está diretamente atrelada ao RH? Justamente porque uma das nossas maiores missões é estipular regras desse jogo. Quem que, então, determina quais vão ser as regras da gestão das pessoas dentro de uma determinada empresa? São os projetos de recursos humanos. Então, os meus projetos de RH é que vão direcionar como as pessoas elas vão ser contratadas, como elas vão ser treinadas, como elas vão ser avaliadas, como elas vão crescer, como elas vão ser desligadas, como elas vão mudar de área, ou seja, todo esse movimento das pessoas dentro da empresa são determinados pelos projetos de RH. Os líderes, então, eles são um braço, eles são um complemento, né? Uma extensão do que o RH faz. Então, se eu determino que os colaboradores devem ser avaliados de uma determinada forma, o líder é o agente extensor lá na ponta que vai aplicar a avaliação de fato na sua equipe. Se eu determino critérios e um procedimento e um movimento de recrutamento de pessoas, o líder ele vai ser uma extensão, vai ter um papel dentro desse processo para recrutar as pessoas num determinado movimento que ele precisa fazer dentro do processo. Então, vai ter o papel do RH e vai ter o papel do líder dentro desse movimento de recrutamento. No movimento de desligamento, a mesma coisa, vai ter o papel do líder e o papel do RH. Então, quem determina
Quais são esses passos, quais são esses processos, qual é o papel do líder em todos esses movimentos de gerir as pessoas, são os projetos de RH. Então, começa por aí, tá? Essa reflexão do porquê que nós somos responsáveis por desenvolver essa liderança. Primeiro, que nós precisamos deles para, de fato, o nosso trabalho ser bem executado. Segundo, porque eles são importantíssimos e super estratégicos para os resultados da empresa. Se nós, como recursos humanos, estamos ali para garantir que essa gestão das pessoas estão atreladas ao planejamento estratégico da empresa, ou seja, tudo que eu faço nos meus projetos de RH tem um objetivo muito claro de direcionar as pessoas para que elas tenham maiores resultados em prol do que a empresa espera delas. Se isso é o movimento que eu tenho que fazer, o líder ele é fundamental nesse processo, né? Porque justamente ele é que vai liderar tecnicamente as pessoas e comportamentalmente no dia a dia ali essas pessoas para que elas atinjam esse resultado. Então não adianta nada, né, nós termos projetos muito bem elaborados se nós não temos lideranças muito bem preparadas para fazer esse movimento acontecer. E aqui, gente, eu não tô falando nem de RH só, né? Não é para agradar o RH. O RH ele existe por um motivo específico, que é em prol da empresa. Então, eu tô falando aqui de uma coisa muito maior do que simplesmente fazer com que os líderes eles executem projetos de RH. Eu tô falando sobre líderes executando projetos que vão colaborar diretamente, proporcionalmente para os resultados da empresa. E esse é o ponto principal de uma liderança, né? É a expectativa principal da empresa para com a liderança, tá? Maravilha. Então, nem preciso reforçar a importância da gente desenvolver líderes, né? E aí, olha só que importante é a gente saber como fazer isso. Porque, vamos combinar, desenvolver líderes não é igual desenvolver qualquer cargo. A gente está falando aqui de um cargo que tem extrema responsabilidade e que tem várias vertentes na sua atuação. É claro que quando a gente pensa em desenvolvimento de pessoas, de colaboradores de uma forma geral, a gente tem que sim pensar nesse desenvolvimento de uma forma sistêmica e completa. Então eu tenho que pensar no desenvolvimento técnico, eu tenho que pensar no desenvolvimento comportamental, eu tenho que pensar no desenvolvimento cultural, eu tenho que pensar no desenvolvimento de habilidades. Porém, tá? Quando a gente pensa em líderes, é impossível eu desenvolver líderes sem fazer esse movimento de entendimento de quais são todas as nuances que eu preciso me preocupar no momento de desenvolver a liderança. Vamos lá, então? Quais são essas nuances? A primeira é um desenvolvimento cultural. E vamos lá refletir sobre essa parte aqui. A cultura, ela é determinada pela empresa, né? A cultura da empresa, a sua missão, que é para onde a empresa vai, a sua visão, a sua missão, que é o propósito da empresa, a sua visão, que é para onde a empresa vai, e os seus valores, que são os comportamentos, né, que vão guiar as decisões e as atitudes dessas pessoas em direção à missão e à sua visão. Então, para eu ir em direção aonde a empresa quer ir, com o propósito que ela quer chegar, eu vou ter que tomar atitudes e decisões. Os valores, eles norteiam esse comportamento. Se eu, para chegar na minha visão, né, vamos supor que a visão da empresa seja daqui 5 anos, dominar a América Latina na área deles, tá? Tô dando um exemplo aqui super aleatório. Então, todas as minhas atitudes e decisões como líder vai ser direcionada para essa visão. Maravilha! Então, se eu tenho que ser direcionado para essa visão, eu vou ter que tomar, às vezes, decisão de desligar alguém ou de aumentar aqui uma equipe para aumentar faturamento em direção a essa perspectiva, a colocar, por exemplo, as pessoas para aprenderem outras línguas, já que a gente está falando de América Latina, de novo, exemplos aleatórios. Dentro dessas decisões, existe algo que vai ferir os valores da empresa? Se sim, então essa não vai ser uma decisão tomada, eu vou pensar em outra alternativa. Se não, se está dentro dos valores, então eu posso, né, tomar essa decisão, tomar essa atitude em prol da minha visão, tá? Então, é muito importante os valores porque eles vão direcionar o como eu chego lá. Então, simplificando, onde eu chego e como eu chego.
tá? Quais são as atitudes que vão me levar para lá? Os valores, eles norteiam isso. Então, a gente está falando de cultura de uma forma geral, né? Quais são os pontos importantes que a empresa quer difundir entre os colaboradores para que eles realmente façam o que é importante para a empresa e da forma que é importante para a empresa. Dentro desse movimento, quem que é o ser, né? Os seres responsáveis por diluir isso nas equipes? São os líderes, né? Então, eu como líder, eu devo deixar claro para as pessoas qual é esse direcionamento que vai estar adequado à cultura. Então, qual vai ser o direcionamento da nossa equipe, individualmente, de forma grupal, dentro das atividades e metas que a gente tem, em direção ao que a empresa deseja e ainda respeitando a cultura que a empresa quer. Esse é o meu papel como líder. E não só isso, eu tenho que ser exemplo. Então, como que faz com uma empresa que diz que o valor é tal, então vamos supor, ética é um valor importante para a empresa e a gente tem um líder que age de forma antiética. Isso é extremamente prejudicial para a cultura da empresa. Nós temos que ter líderes que não somente ajudam a difundir o que é importante para a empresa, como sejam exemplos reais, vivos, provas vivas de que de fato aquilo é importante para a empresa. Então, treinamento cultural nada mais é do que eu internalizar o máximo possível dentro desses líderes o que é importante para a empresa. A verdade é que a minoria das empresas sequer tem consciência do que é importante para elas, quanto menos a liderança, né? Então acaba que a gente tem ali microculturas. Cada líder tem a sua forma, né, de gerir e o seu entendimento de quais são valores significativos e importantes para a sua gestão. Então, nosso papel principal nesse movimento cultural é, primeiro, ajudar a empresa com essa definição de o que é importante para ela, de qual é o propósito dela, a base na qual ela está firmada, para onde ela está indo e quais são os valores que não podem ser feridos. Então, isso tem que estar muito, muito bem claro para todo mundo. E esses líderes precisam passar por treinamentos culturais. Então, é um movimento de internalizar nesses líderes, fazer com que eles entendam, se sensibilizem e literalmente incorporem essa cultura na gestão deles. E aí a gente passa por algumas fases aqui, né? Algumas fases de treinamento, que inclusive eles são importantíssimos, não só para a parte cultural, como para uma outra etapa também que nós vamos falar já já. Primeira fase, né, que é importantíssima, é a fase de informação. Então, é o momento em que eu informo esses líderes sobre quais são esses pontos. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, quais são as competências organizacionais importantes, qual é esse movimento? É a informação, é o momento em que eles adquirem conhecimento. Nesse momento, eles estão nada mais, nada menos do que entendendo o que é, né? Quais são esses pontos importantes para a empresa. Então, é uma fase de informar. A gente vai então para uma segunda fase, que é a de conscientizar e sensibilizar. É aqui que eles vão começar a entender a importância disso. Então, eu não só decoro que ética é um valor, como eu entendo o porquê que isso é um valor. E isso tem que estar muito claro, muito bem detalhado para esses líderes, isso tem que vir de cima, né? Então, essa sensibilização para que eles comprem a ideia. O principal intuito dessa fase de sensibilização é comprar a ideia. Eles vão, de fato, putz, isso faz todo sentido, maravilha, isso é a cara da empresa, isso é algo que eu me vejo, né, também incorporando, faz sentido para mim também como líder, perfeito. Eu, então, tomo isso como minha verdade e a verdade corporativa na qual eu estou inserido, tá? Então, para isso precisa ter muito mais do que simplesmente eu falar é isso. Tem que ter o porquê, a motivação da empresa. Tem que existir uma sensibilização por trás do entendimento de onde vem isso, do porquê isso importa para a empresa, qual é essa cultura enraizada, né? Como que isso surgiu na história dessa empresa, e isso então vai fazendo com que eu me sensibilize como líder para fazer isso acontecer, tá? Então, segunda etapa aí desse tipo de movimento.
Terceira etapa desse movimento cultural, de treinamento cultural, é a fase de conhecimento da ferramenta. Como, nesse caso, a ferramenta é o quê? Repassar isso para os meus liderados. Como que eu repasso isso para os meus liderados? Então, é uma fase mais prática. Como que isso vai acontecer no dia a dia desses líderes? É importante que eles já estejam cientes. Então, nas etapas de definição de metas individuais, de metas corporativas, de atividades do cargo, esse ponto não vão ser mais aceitos, isso aqui vai ter que ser intensificado, é importante reforçar isso aqui com eles, é importante ficar de olho e dar feedback nesse ponto. Então, tá vendo? É um direcionador prático de como que isso vai acontecer no dia a dia, como que eles lideram, reforçando isso para as equipes. Vai ter uma reunião quinzenal ou mensal para entendimento de como que está o direcionamento dessas atividades da equipe com a cultura da empresa, se está encaixado, se está enquadrado, como que isso vai acontecer na prática. Então, precisa também ter essa etapa aqui nesse treinamento cultural. Então, nesse movimento, o líder ele está preparado então para ser um agente disseminador da cultura, tá? E esse é um ponto que a gente não pode negligenciar. O líder, ele é o porta-voz da empresa, né? Para suas equipes. Ele é literalmente a pessoa que representa a empresa dentro daquela equipe. Então, se ele não for alguém extremamente alinhado com a empresa, então a gente vai ter também colaboradores desalinhados com a empresa. Então essa etapa cultural ela é extremamente relevante e tem que estar aí dentro do seu radar para desenvolvimento de liderança. É importante reforçar que os líderes, os líderes eles são canais de comunicação. Então vamos parar para pensar aqui uma coisa? Vamos supor que algo é decidido lá na alta cúpula. É decidido que nesse ano o planejamento estratégico da empresa vai ser acabar com as planilhas, as coisas mais manuais e vai ser então reforçada a importância de automatizar mais as coisas e vão instalar um software e esse então faz parte de uma das metas empresariais daquele ano, um dos planejamentos faz parte do planejamento estratégico daquele ano. Olha só, isso foi decidido lá na alta cúpula, o CEO, o presidente, enfim. Como que isso chega na ponta? O canal de informação é o líder. E é muito importante a gente deixar claro aqui uma coisa. Informação é literalmente um dos maiores agentes motivadores que existe dentro da empresa. A falta de informação corta relacionamento de confiança. Então, se você quer construir relacionamento de confiança com seus colaboradores, precisa existir uma comunicação de cima para baixo. Enquanto as coisas forem mantidas como segredo lá na alta cúpula e as pessoas elas só forem descobrindo na hora que a coisa acontece, na hora que chega lá a pessoa, o programador para instalar o software no computador dela e ela descobre, o que está acontecendo? Isso é muito ruim. É importante que as pessoas estejam cientes para onde a empresa está andando, as decisões estratégicas que a empresa está tomando, qual que é, né, o futuro, médio, curto prazo delas ali dentro das suas atividades, o que está acontecendo lá em cima e qual é o meu papel nisso, como eu posso ajudar nisso. Então isso faz com que as pessoas se envolvam de fato, gera relação de confiança e esse canal de comunicação da alta direção com os colaboradores são os líderes. Então, eles são os responsáveis por propagar e disseminar quais são as decisões importantes, os direcionamentos empresariais para suas equipes, ok? Senão, a gente corre um grande risco de acontecer aqui o que é chamado de entropia de informação. O que é uma entropia de informação? Imagine aí um buraco, né, que não está preenchido com nada. Em algum momento alguém vai preencher com alguma coisa. E com o que essas pessoas preenchem? Com suposições, com hipóteses. E aí que mora o perigo. Então vamos lá. Vamos usar aqui o nosso exemplo da pandemia que a gente acabou de viver. Então tá, quando surgiu a pandemia, né, a notícia foi, enfim, disseminada. As empresas
que não comunicaram os seus colaboradores sobre o que ia acontecer, minimamente sobre quais seriam as diretrizes da empresa, quais seriam as atitudes dali para frente, o que eles poderiam esperar dali para frente da empresa, quais iam ser as definições importantes a serem tomadas. Quando existe silêncio, o colaborador, ele preenche esse silêncio, ele preenche esse vazio com suposições. Ai, meu Deus, eu vou perder o emprego, a empresa vai fechar. Ai, meu Deus, o que isso vai acontecer? E aí ele começa o quê? A criar suposições em cima das suas próprias hipóteses. E é aí que então um fala para o outro fala para o outro fala para o outro, e a gente então tem uma série de gargalos de informações cruzadas e de informações que nem existem, justamente pela falta da informação. Então, a falta da informação, na verdade, é eu abrir espaço para uma informação errônea ou exagerada, ou algo que pode prejudicar muito mais do que ajudar se instalar, que é a entropia de informação. Então, uma coisa que é super importante, inclusive é algo que eu falo muito quando eu falo de endomarketing, é a informação recorrente. Isso precisa acontecer, justamente para não existir esses gargalos, esses vácuos de espaço onde, se não tem informação nenhuma, alguém vai preencher com alguma informação e essa informação pode, inclusive, ser prejudicial para a empresa. Pode gerar clima organizacional deturpado, pode gerar ansiedade, pode gerar situações que depois são mais difíceis de se reverter do que simplesmente eu ir ali dar uma informação. Nem que seja uma informação de ainda não sabemos, estamos vendo, estamos analisando, voltamos mais com novas informações. Qualquer informação é informação, tá? Perfeito. Então, os líderes, eles são esses canais. E é muitíssimo importante que eles estejam preparados para ser esses canais, tá? Que eles consigam passar a mensagem da forma que a mensagem realmente precisa ser passada. E aqui é muitíssimo importante, porque pensa só isso. Sei lá, a empresa vai e define que um determinado benefício vai sair. Não vai mais existir ali no quadro de benefício deles, mas existe uma lógica por trás disso, enfim, que é explicada para os líderes. Vamos supor, não vai existir mais o benefício de gasolina, porque de fato a maior parte dos colaboradores eles não vêm de carro, então a gente vai usar essa verba para, por exemplo, reforçar o café da manhã, que muitos deles fazem dieta, enfim, de novo, aleatório aqui. Essa informação é dada para os líderes, e aí o líder vai e chega lá na equipe e fala assim, gente, vão cortar o benefício de vocês, viu? Esquece esse negócio de gasolina, se eu fosse vocês eu dava um jeito, mas esquece, não tem mais gasolina para vocês não. Olha só como a forma que a informação é passada pode gerar um descompasso dessa informação, ela ser interpretada de uma forma diferente que a empresa gostaria de repassar. Então aqui existe a importância da informação ser passada, mas muito importante ela ser passada da forma correta, da forma que a empresa deseja, passando o sentimento que a empresa deseja, seja esse sentimento calma, motivação, ou que seja um sentimento de preocupação, mas que seja intencional. A empresa precisa determinar o que ela quer passar com aquela mensagem, e o líder ele precisa ser, então, esse propagador da mensagem da melhor forma possível. Então, ficou claro aqui a importância do treinamento desse líder no fit cultural, de como ele passa as informações para sua equipe, de como não causar entropias de informação e de como reforçar a cultura dentro da sua gestão. Perfeito. Nós temos então um segundo tipo de treinamento, que é o treinamento técnico. O treinamento técnico é quando eu treino alguém na sua técnica. Ai, Elis, nossa, falou o mundo, agora. Treinamento técnico é treinar a técnica, mas vamos lá. Pensa aí a sua aplicabilidade das suas atividades. Então, eu como profissional de RH, vamos supor que eu aplico o recrutamento e seleção. Um treinamento técnico para mim seria como eu melhorar o meu recrutamento e seleção. Uma técnica, por exemplo, de entrevista por competência, eu ser treinada para aplicar a técnica de entrevista por competência. Então, melhorou a minha aplicabilidade técnica, melhorou a minha
as minhas atividades, melhorou a minha execução prática das minhas atividades. Então, isso é considerado treinamento técnico. E aí pode ser tanto para melhorar coisas que eu já faço, como esse exemplo, como para eu aumentar o meu repertório de coisas que eu não faço ainda. Como o exemplo que eu dei, por exemplo, do planejamento estratégico da empresa, que agora vai colocar um determinado software. O treinamento dos colaboradores para manipular esse software é um treinamento técnico de algo que antes eles não faziam, mas que eles precisam agora desse conhecimento técnico para executar. Então, o que seria, né, esse olhar técnico para o líder? Eu preciso ter muito claro quais são os descritivos do cargo desse líder, quais são as atividades que ele executa e como, então, tecnicamente eu posso melhorar o que esse líder faz e o que a equipe dele faz, porque eu treinando esse líder, ele dissemina esse conhecimento para a sua equipe, melhora o processo e o procedimento da sua equipe, melhorando então o resultado da equipe como um todo. Exemplo, um líder então da área financeira, né? Um líder ali que ele é um gerente financeiro. Vamos supor que agora a empresa queira melhorar a forma da gestão financeira da empresa. Agora a gestão financeira vai ser através de BPO, né? Vão ter algumas análises de indicadores estratégicos financeiros que antes não tinha. Então, eu treino esse líder tecnicamente para que ele consiga entender como colocar isso em prática, executar isso de fato no dia a dia. Então, como é que ele analisa os indicadores, como é que ele mede os indicadores, quais são os números que ele analisa, o que ele precisa olhar. Então, tecnicamente, eu capacito esse líder e ele vai ser responsável por melhorar os processos e procedimentos da sua equipe. Então, ele vai moldar a forma que a equipe está fazendo aquilo e repassar esse conhecimento fragmentado de acordo com quem precisa. Então, se um determinado cargo da minha equipe precisa saber só aquele ponto específico, eu treino ele naquele ponto específico e eu tenho essa visão do todo de como fazer isso acontecer nos resultados da minha equipe. Então, normalmente, treinamentos técnicos para liderança, eles são focados em como melhorar o resultado da área. E aí, tecnicamente, eu capacito esse líder para que ele melhore os processos e procedimentos de entrega da sua área e consiga delegar isso e da melhor forma possível, né? Fazer isso acontecer da melhor forma possível dentro da sua equipe. Mesmo que depois eu precise treinar alguma particularidade ali, algum colaborador. Então, vamos supor que o líder chegou à conclusão de que, olha, eu não consigo sentar com essa pessoa e treinar Excel, por exemplo. Eu consigo fazer essa pessoa entender como ela tem que medir o indicador, mas ela não sabe o Excel básico. Então, RH, vamos treinar primeiro o Excel básico dessa pessoa para ela poder entender como é que ela faz esse indicador, esse cálculo de indicador no Excel. Exemplo. Então, mesmo que sejam necessários outros treinamentos técnicos para a equipe, ele é que detém esse conhecimento, inclusive para direcionar isso da melhor forma possível, tá? Então, o treinamento técnico é justamente focado em desenvolver competências técnicas, porque a partir do momento que eu tenho, então, esse conhecimento, eu tenho a competência técnica de executar, então eu desenvolvo uma habilidade em cima daquele conhecimento. E claro, em atividades específicas, né, que sejam relacionadas ao seu cargo. Eu não vou treinar tecnicamente um gerente comercial a como ele fazer indicadores financeiros, a não ser que seja o escopo do cargo dele, tá? Então, é importante reforçar isso. Como eu posso, tecnicamente, através de conhecimento, para que se transforme em habilidade, melhorar a atuação e o resultado da área desse líder. Perfeito. Então, a gente está imaginando aqui um líder. Eu treino, então, a caixinha cultural, eu treino, então, a caixinha técnica, né? Eu posso, né, e devo treinar a caixinha técnica. Eu tenho, então, uma terceira caixinha importante aqui para treinar os líderes, que são os treinamentos comportamentais. Qual que é o ponto aqui importantíssimo dessa questão do treinamento comportamental que a gente precisa reforçar? Treinamento comportamental não é treinar da nossa cabeça. Então, não é eu pensar assim, seria muito legal os líderes, sei lá, terem
Mar, comunicação. Então, eu vou treinar comunicação. Não pode vir da nossa cabeça, não é de uma forma aleatória que a gente determina quais são os comportamentos que esses líderes precisam desenvolver. Nós precisamos de informações factíveis, verídicas, de algo que conteste de fato que é aquilo que os líderes precisam para se desenvolver. Então, eu preciso ter acesso aos gaps, né? Ao que realmente esses líderes não estão entregando comportamentalmente da forma esperada pela empresa. De novo, não é no chute, não é, eu vi no outro RH que eu conheço alguém de lá, da outra empresa, que eles aplicaram um treinamento de inteligência emocional, muito legal, vou fazer aqui para os líderes. Ok, é necessário o treinamento de inteligência emocional para os líderes dessa empresa que você está atuando? Sim, eles demais, olha, o comportamento de inteligência emocional deles é extremamente baixo, isso já foi constatado em avaliações, perfeito, então ok. Se não, se é simplesmente porque foi legal a outra empresa fazer, isso não é indicativo de necessidade de treinamento, então cuidado com isso. Outro cuidado importante dentro dos treinamentos comportamentais é o seguinte: quando a gente pensa em competência comportamental, vamos continuar usando aqui então o exemplo de comunicação. Se eu penso simplesmente vou treinar comunicação, olha como isso fica subjetivo e amplo. Como assim? Que tipo de comunicação? Escrita, verbal, comunicação é o quê? Comunicar de forma clara e assertiva? Ou é ouvir mais? Ou é comunicar para treinar, passar um conhecimento? Exatamente que ponto da comunicação que eu quero desenvolver. Se eu não determino isso e eu deixo ali um treinamento de uma competência comportamental de forma muito ampla, eu vou ter um treinamento que também vai ser amplo, que não vai focar em mudança de comportamento específico, e aí eu não vou ter mudança de comportamento. Esse é um ponto importante. Por que a maior parte dos treinamentos comportamentais não geram mudança de comportamento? Primeiro, porque eles são puramente instrucionais, então eles são puramente informação. Olha, pessoal, comunicação é isso, é assim que se faz no nosso cérebro quando a gente escuta tal coisa, é a parte, né, de informação daquilo, e aquilo é fácil de aprender, eu vou anotando, vou fazendo um resumo, tem uma apostila. Agora, e a parte prática? Como é que de fato eu mudo esse comportamento no meu dia a dia? Como é que isso acontece e pode acontecer no meu dia a dia? A maior parte dos treinamentos não tem essa parte. E é importante eu reforçar aqui, ó. Quer ver? Até anotei essa frase porque eu quero falar a frase certinha para vocês. O comportamento, ele é repetitivo. O que determina um comportamento? Repetição. Se eu repito uma determinada coisa, ele então se torna um comportamento característico meu. Se eu só faço aquilo uma vez e nunca mais, ele não é um comportamento meu. Tá? Então, para ser considerado um comportamento, ele precisa ser repetido. Então, olha só, se comportamento é repetitivo, uma forma de mudar o comportamento é pelo esforço da repetição. Como é que eu mudo um comportamento? Repetindo outro comportamento que eu quero substituir. Então não adianta simplesmente eu sentar numa cadeira e ouvir alguém dizendo como que funciona a comunicação clara, que primeiro eu tenho que falar isso, depois aquilo, que o meu cérebro entende tal coisa, que o outro entende tal coisa, e eu anotei, saí com uma apostila linda e não repito aquilo no meu dia a dia. E não tenho prática, repetição daquilo no meu dia a dia para substituir o outro comportamento que eu tenho. Então, mudança de comportamento é repetição de um novo comportamento que eu quero instalar até que ele se torne, de fato, algo que é hábito, ok? Então, no início é uma repetição calculada. Eu escolho repetir aquilo inúmeras vezes. Eu me esforço para repetir aquele comportamento. Ele é intencional. A partir do momento em que eu faço isso repetidas vezes, ele passa a ser automático e aí sim eu tenho uma mudança de comportamento. Então não adianta treinamentos que senta na cadeira, escreve no quadro e dá uma apostila.
Eu preciso da informação, mas eu preciso da intenção prática de como eu executo isso no dia a dia e eu preciso de um acompanhamento e feedback sobre como eu repito isso no meu dia a dia. Então, treinamento não resolve por si só. A mudança de comportamento, né, o instrumento de transformação é o feedback. É o diariamente receber um feedback, você precisa repetir aquilo, hein? Não repetiu, foi do jeito lá antigo. Nossa, é mesmo. É o tempo inteiro eu ter esse feedback externo, seja de eu mesma anotar, tentar me lembrar, tentar ficar presente, consciente, ou seja, de um ser externo, né? Um líder que eu tenha, porque todo líder tem um líder também, né? A não ser o dono da empresa. Da minha própria equipe, eu posso pedir para minha própria equipe me direcionar sempre que eu tiver aquele comportamento antigo, eles me lembrarem. Então, eu preciso desse estímulo externo, o feedback direto, para a repetição de um novo comportamento que eu quero substituir, ok? Perfeito. Então, a gente viu duas coisas importantes aqui dentro do comportamento, do treinamento comportamental. Um deles é determinar o indicador específico daquele comportamento que eu quero mudar. Exemplo, quero mudar a comunicação escrita dos meus líderes, porque eles escrevem e-mails que são interpretados de uma forma errada por quem lê, fica faltando informação, o outro não entende e aí tem retrabalho. Então, eu quero treinar especificamente a comunicação escrita deles. Olha só, eu determinei um indicador dentro daquela competência comportamental para treinar. Eu vou treinar a informação, que é literalmente, né, o que compõe uma comunicação escrita. A parte de informação mesmo, eu vou passar uma parte prática de como que eles adequam, então, a sua escrita para a melhor forma de se fazer isso. E eu vou estimulá-los a repetir isso e a determinarem agentes externos para lembrá-los de repetir isso inúmeras vezes até que isso se torne um hábito. Ok? Perfeito. Temos o treinamento de gestão de pessoas. Então, né, vamos combinar, o líder ele precisa gerir pessoas, ele precisa saber como gerir pessoas no âmbito geral da coisa mesmo, né? Como recrutar pessoas, como avaliar pessoas, quais são os critérios que ele então determina o crescimento das pessoas nas suas equipes, quais são os critérios de desligar alguém. Lembra que eu falei que quem tem a função de determinar essas regras é o RH? Então nesse movimento a gente precisa treinar o líder para que ele execute essas regras da melhor forma possível. Então eu preciso treiná-los primeiro passando a informação. Vamos supor que é um treinamento de avaliação. Eu vou estar passando a informação do que é avaliar, qual é a importância de avaliar, quais são os benefícios da avaliação, tanto para o líder quanto para o colaborador. Qual é o tipo de avaliação que a gente vai fazer, por que esse tipo é importante, ou seja, eu estou informando. E aí eu tenho a segunda fase de sensibilização, lembra as mesmas fases lá do treinamento cultural. Sensibilizar o líder de por que isso é de fato importante para ele. Como isso muda a perspectiva do que ele está fazendo, como que ele usa essas informações em prol da gestão dele, como que isso vai melhorar o resultado da área dele, fazer ele comprar a ideia, ok? A gente vai para a terceira etapa, que é o conhecimento da ferramenta. Mostrar para ele, então, como funciona o formulário de avaliação, quais são os critérios que ele vai avaliar, como é que ele dá o feedback, quantas vezes no ano isso vai acontecer. Entendimento, então, de como funciona na prática a ferramenta. E a última é a execução do projeto, como que ele vai executar isso de fato. Então, olha só como eu deixei claro aqui uma das partes da gestão das pessoas, então, que é a avaliação. Eu vou fazer isso para tudo que é relacionado à gestão das pessoas, como recrutar, critérios para desligar, critérios para crescer, tudo que eu já tiver determinado dentro da empresa, de como acontece, né, de como tem que acontecer aquela gestão, eu tenho que treinar o meu líder para que ele execute isso da forma correta, ok?
Perfeito, então nós já falamos de outra caixinha, tá? Então, recapitulando até o momento, a gente falou da caixinha de treinamento cultural, falamos da caixinha de treinamento técnico, falamos da caixinha de treinamento comportamental, falamos da caixinha de treinamento de gestão das pessoas e agora nós vamos entender então como é que eu faço o diagnóstico dos meus treinamentos, né? Quais são os treinamentos técnicos que eu executo? Quais são os treinamentos comportamentais que eu executo? Como é que eu vou saber, então, Elis, quais são essas informações verídicas que os próprios líderes, né, vão me passar de quais são as reais necessidades de treinamentos que existem dessa liderança? Então, se não é da minha cabeça, se não é vendo o que o outro está fazendo, da onde eu tiro essa informação, Elis? Existem vários locais que geram informações fidedignas, verídicas, confiáveis e que eu posso utilizar para o mapeamento do meu diagnóstico de treinamento de liderança, seja ele técnico ou comportamental, porque cultural já está determinado, né? A cultura da empresa, e de gestão de pessoas também já está determinado, que são as regras do jogo aí que você vai determinar dentro dos projetos de RH. Então, de onde eu tiro, Elis? Eu tiro da avaliação de desempenho. Então, esses líderes, eles são avaliados, ou pelo menos eles devem ser avaliados. Quais são os maiores gaps que eles estão sofrendo ali? Na hora da avaliação deles, o que está piorzinho? O que está pior avaliado? Abaixo de uma média esperada? Aquilo que não está atendendo as expectativas da empresa, eu consigo entender isso. O que não está atingindo as expectativas da empresa dentro daquela liderança, numa conclusão clara de o que a empresa espera desses líderes, ok? Além disso, da análise dos próprios cargos, o descritivo desse cargo, as funções que esse líder executa. O que dentro dessas funções ele precisa melhorar, ele precisa ser melhor desenvolvido, ele precisa entregar mais, ele não está tão adequado ao que a empresa espera. Então, o próprio descritivo do cargo, ele dá essas dicas, principalmente relacionado à parte técnica. E claro, se você tem um movimento de mapeamento de competências, isso também é um norteador, né, de quais são as competências comportamentais esperadas daquele cargo, para que eu possa, então, prever treinamentos. Análise estratégica da empresa. Lembra que eu dei o exemplo lá, por exemplo, da implantação do software? Então, o direcionamento da empresa também me diz no que eu preciso treinar os meus líderes para que eles estejam melhores preparados para direcionar suas equipes em prol do planejamento estratégico da empresa. Se o planejamento estratégico da empresa é, dentro daquele ano, dobrar o faturamento e, sei lá, aumentar o número de recebimentos e diminuir a inadimplência, ok, olha só, eu já tenho aqui um direcionador. Como é que eu posso preparar esses líderes para que eles, nas suas áreas, executem de fato esse planejamento estratégico da melhor forma possível? Direcione as pessoas para conseguir esse resultado. Então, o próprio planejamento estratégico da empresa, as metas da empresa, também direcionam movimentos de desenvolvimento de liderança que vão auxiliar, né, nessa direção. Análise do clima organizacional. Então, se eu tenho esse processo de pesquisa de clima, um dos fatores avaliados e que devem ser avaliados é a liderança, inclusive no diagnóstico organizacional também. Se os próprios colaboradores estão avaliando as suas lideranças como algo que não está tão legal, então, se eles avaliaram a comunicação entre líder e liderado como algo ruim, se eles avaliaram a comunicação entre áreas, entre líderes de áreas diferentes como algo ruim, ó, já tenho um indicador que a própria empresa está me dando, os próprios colaboradores estão me dando essa informação de que existe gaps importantes dentro da liderança para serem desenvolvidos. Então, se você tem esse processo de pesquisa de clima, de análise de clima organizacional, de diagnóstico organizacional, você também já vai ter informações sobre a sua liderança que são importantíssimos para prever e analisar esse tipo de gap a ser ocupado, né, com seus treinamentos. E por último, mas não menos importante, as entrevistas de desligamento. Então, quando os seus colaboradores eles saem da empresa, seja por decisão própria, então eles pedem para sair, ou seja por livre e espontânea pressão, né, a empresa
tomou a decisão então de desligar esse colaborador, ele precisa passar por um processo que é chamado de entrevista de desligamento, que é onde o RH vai fazer algumas perguntas ali, pedindo para que ele avalie algumas coisas dentro da empresa para fazer mesmo uma melhoria contínua. Nesse processo, a liderança ela deve ser avaliada e essa pessoa que está saindo não tem absolutamente nada a perder em avaliar veridicamente, né, de uma forma sincera a sua liderança e todas essas informações que vão sendo colhidas ao longo de um determinado período se torna então um indicador. Poxa, de 100% das pessoas que saíram esse ano, 82% delas avaliou que existe um problema na liderança no quesito treinamento. Os líderes não treinam as suas equipes tecnicamente, não acompanham, eles ficam se sentindo sozinhos. Ok, então precisamos desenvolver a liderança para que ela seja mais desenvolvedora, para que seja um líder mais presente, que desenvolve, que treina, que acompanha, que dá feedback. Então eu já tenho aqui um indicador de por onde eu começo o meu planejamento de treinamento de liderança. E para finalizar, já falamos aqui então dessa perspectiva do diagnóstico de treinamento, é importante você tirar as informações de informações verídicas que existem da própria empresa. Às vezes você tem essas questões formais, você tem de fato uma avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima, às vezes isso não vai estar tão formal, vai ser de uma forma mais informal, mas você precisa acessar essas informações dentro da própria empresa, não pode ser da sua cabeça, tudo bem? E aí, os programas de treinamento, é importante deixar claro que normalmente eles não têm um grande significado ou não têm uma grande relevância ou grande resultado quando são aplicados em treinamentos muito rápidos. Então, sei lá, eu dou ali um treinamento de 1 hora sobre um determinado tema e depois, tchau líderes, boa sorte aplicando isso. Isso não tende a funcionar. Quando a gente pensa em treinamento de liderança, a gente pensa em educação continuada, tá? O que é uma educação continuada? São módulos, são movimentos longos, de médio e longo prazo, de acompanhamento disso, de etapas a serem cumpridas. Pronto, voltei. Então, isso é muito importante também. Cuidado com o tipo de treinamento que você vai executar. Lembre-se sempre que um treinamento de liderança ele é um processo e ele precisa ser encarado como um processo e não ali uma palestra, uma coisa que seja uma pílula rápida, porque não vai surtir efeito, pelo menos não de mudança efetiva, que é o que a gente precisa dentro de um treinamento de liderança, ok? A minha intenção hoje era trazer para vocês essa visão sistêmica, essa visão geral de, poxa, o que eu não posso deixar de fora quando eu penso em desenvolver os meus líderes, né? Quais são os pontos importantes a serem considerados dentro de um processo de treinamento de liderança e como que eu faço isso da melhor forma possível, né? Então, esse primeiro olhar ele é importante antes de aprofundar, senão fica muito confuso, né? Quando a gente pensa em dividir isso em caixinhas de fato, né? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês